São simplesmente 3h30 da manhã. Eu não tenho nada aqui pra provar que eu não tô mentindo. Mas eu tô vendo ali Vilas Boas tocando Jeremias 23. Plena madrugada. Meu Deus. Realmente é uma palavra. Cara, Jeremias 23. Metas pros próximos dias. Estudar tudo sobre Jeremias 23. Sobre esse capítulo de Jeremias 23. Não sei como é que eu vou conciliar isso com o projeto Metanoia que eu também tô fazendo. Mas, cara, necessário, tá? Tem a parte que ele fala: livra, salva o teu povo, Deus, daqueles que te usam para o próprio bem. E eu vejo isso pra igreja brasileira. Cara, há muita gente na igreja brasileira que infelizmente está usando o povo pro próprio bem. Isso a gente percebe por causa da má fama que os crentes têm, né, pros que não são. Porque a gente tem que saber, vendo aqueles de fora, né, tendo uma visão de fora, a gente sabe um pouco mais sobre a gente. Eu tô piscando assim por causa do clipe, né, tô vendo o clipe aqui na televisão. E, cara, quando nós somos... Primeira coisa que uma pessoa não crente, quando vê que você é crente, pensa, é o que define como é que tá a igreja, como é que tá a fama da igreja brasileira, né, dos evangélicos. Cara, uma vez eu fui falar que eu sou crente, né, aí uma menina, né, da minha escola ficou gastando, né, falando assim: ele é igual lá do pastor Mirim, né. E eu fiquei pensando naquilo, cara, será que é isso mesmo? Essa é a fama dos cristãos? Essa é a fama que os cristãos querem ter? Nada contra o Miguel Oliveira, só que é isso mesmo que a gente quer? Ser chacota? Claro que a gente não pode esperar ser amado pelo mundo. A gente não pode esperar isso. Não pode esperar que o mundo venha, we love crentes. Não, infelizmente. Só que a gente tem que dar testemunho. E o testemunho da igreja brasileira não tem me agradado. Aliás, eu não vou falar dos outros. Às vezes eu tô conformado com o meu próprio testemunho. Às vezes eu penso: cara, será que eu tô certo? Cara, voltando a falar do Miguel Oliveira, nada contra, porque ele é um jovem. Fica claro, por favor, gente. Fica claro, agora sim, melhor. Eu sou escurinho, né? Aí, então, é complicado, cara, porque o Miguel... Sabe pra vocês o clipe aqui, ó, bonitinho. E que guitarra, velho. Que guitarra, tá? Pô, Deus abençoe. Vou pausar agora. E, poxa, nada contra, mas era pra uma criança, um jovem, da minha idade, tá no púlpito de uma igreja, pregando, assumindo nas costas dele todo esse peso, pra estar lá. Eu sei que tem uma linha tênue ali entre esse negócio de o jovem não tem que carregar muito peso e o jovem querer fazer tudo. Mas claro, em tudo há um equilíbrio. Eu fui nascido e criado na igreja, 17 anos de igreja. Só que, cara, existem momentos que não é pra você ser igual o pastor da sua igreja, porque ele é uma pessoa diferente de você. Então há coisas que são só pra ele fazer. Há coisas que são pro nosso pastor, o nosso líder espiritual fazer. Mas não cabe a mim, né? Justamente porque ele é uma pessoa, né, vamos dizer assim, de carreira, né? Como diz o apóstolo Paulo, uma pessoa de carreira. Por exemplo,
no futebol, o cara que tem mais oportunidade para ser titular é sempre o veterano, porque ele já sabe como é que funciona. Então, é sempre o veterano que tem essa função, é sempre o veterano que tem essa responsabilidade de chamar os mais jovens. Só que o jovem ele vai errar. Poxa, ninguém nasce sabendo tudo. Claro que há exceções, Neymar Júnior, jovenzinho aqui no Brasil, já disputava já prêmio de bola de ouro, né? Já disputava lá pau a pau com os caras da Europa. Mas enfim, poxa, a gente que é jovem, a gente também não pode ser, como é que eu posso dizer, religioso, cara, ao ponto da gente deixar de ser jovem, né? Claro que é necessário nós todo dia negarmos a nós mesmos. Sim, isso é fato. Negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Mas e as pessoas ao seu lado? Como é que elas estão? Cara, eu tenho parado pra pensar bastante nisso, porque meus amigos ao meu lado, será que eu fui careta demais? Eu sei que meu jeito careta pode ter me livrado de ter me dado vários livramentos. Sim. Porém, teve algum momento que eu fui radical demais, talvez, e acabei limitando o espaço de Jesus, não deixando ele falar. Então, cara, é necessário a gente dar um pezinho atrás na nossa religiosidade. Jovem rico. Outra parábola que eu tenho pensado bastante, tenho refletido também em Deus. Essa parábola que é quando Jesus ele fala pro jovem rico: cara, olha, isso tudo que você tem, essa riqueza que você tem, doa pros pobres e me segue. E eu comecei a pensar nisso, porque eu vivi escutando que o jovem rico era um cara que tinha bastante dinheiro. Só que agora eu tive um desbloqueio, porque eu descobri que o jovem rico ele era um fariseu. Ou seja, ele sabia da lei, ou seja, ele era, trazendo para os dias de hoje, um crente como eu. Porque muitas das vezes a gente está na riqueza do nosso auge de evangélico, de super cristão, de evangélico, crente. Poxa, eu sou crente, né? Pô, eu sou rico. Mas outra analogia com uma das passagens de Jesus que falam sobre Jesus é a árvore. Cara, e se a gente tá sendo uma árvore que não tá dando fruto? Se a gente tá sendo uma árvore que é bonita aos olhos das pessoas, é um crente que é bonito, que as pessoas olham e acham legal porque você é crente, mas não estamos dando fruto. Cadê os nossos frutos? Eu creio que há muita gente que ainda faz isso. Agora falando sobre dentro da igreja, o que aconteceu com os cultos? O que aconteceu com a igreja pequena, ou a igrejinha, como dizem, né, Cassiane, e hoje, recentemente, o grupo Calmará, né, fez essa analogia, e cadê, né? Eu não tô falando, eu sou um cara que, para outras coisas, eu sou bem saudosista, entendeu? Sou aquele tipo de cara que fala, na minha época era melhor, minha época era mais legal. Mas, trazendo para o contexto de igreja, o tempo passou. Né? Se você quiser, hoje em dia, botar os jovens da sua igreja para usar saião interno igual eram os jovens da Assembleia, não vai dar certo. Porque os tempos são outros. Mas Deus, ele mantém seus princípios.
Você pode mudar a sua roupagem, você pode mudar a sua cultura. Claro, o evangelho ele tem o poder, né? E nosso Deus trabalha assim com princípios. Mas o evangelho é algo que é necessário você entender. Paulo fala sobre o culto racional, ou seja, seu entendimento, tá? Então o evangelho não é aqui, não é no coração, é aqui, na sua mente. Então, me aprofundando mais sobre isso, cara, abaixe o emocionalismo e suba a adoração. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, a gente tem se emocionado tanto, deixado tanto nosso coração à frente do que é esse evangelho. Tem deixado tanto nosso coração comandar e não Jesus. Gente, quem é o autor e consumador da nossa fé? Para quem nós pregamos? Por causa de quem nós pregamos? Por causa de quem que nós estamos de pé? Senão Cristo e Ele crucificado. Cara, eu gosto de pular, realmente é uma forma de você manifestar a sua expressão de adoração a Deus e seu louvor. Só que os cultos têm ordem, tá? Talvez você pense errado de mim porque Danilo tá querendo acabar com o culto dos assembleanos. Não. Até porque eu nasci numa igreja que não tem o nome de assembleia hoje. Hoje é o Ministério Apostólico, mas é uma igreja que tem suas raízes assembleanas. Eu gosto de usar essa expressão, né? Nós temos raízes assembleanas. Não nego minhas raízes assembleanas, não nego. Porque, cara, é muito bom. É muito bom. A Assembleia, com todos os seus erros, fez muitas pessoas serem devotas na fé e crente de verdade. O problema é que fez muita gente também se afastar do evangelho. Eu explico. Talvez um pai e uma mãe muito rígidos no evangelho fizeram o filho ou filha serem aqueles que pecam escondido. Por quê? Por medo. O nosso evangelho é um evangelho de medo. Não é um evangelho de medo. Não é um evangelho de medo, né? Não é um evangelho de opressão. Deus, ele nos dá liberdade. Deus, ele nos dá liberdade, né? E assim, muitas pessoas, elas acabaram se desviando por conta da rigidez e da dificuldade que era ser crente, né? Naquela época. Aconteceu isso? Sim. Não nego que a Assembleia tem sim os seus defeitos, mas eu gosto de olhar para as qualidades. E aí, hoje em dia, nós temos os jovens que vieram após, né, essa cultura. Hoje está crescendo bastante. A Igreja Batista, por exemplo, é uma igreja que não tem tanta rigidez em questão da roupa. E aí, nós temos nos modernizado. Sei que modernização para muitas pessoas pode ser algo que seja antibíblico. Para alguns é antibíblico, porque Deus não se moderniza. Beleza, tudo bem. Mas, cara, a gente tem que olhar com o olho, ou melhor, pensar com o nosso cérebro. O que acontece com muito crente é que os crentes gostam de colocar o coração na frente da mente. Gosta de colocar as emoções, o que ele está sentindo, na frente do que ele pensa. E o apóstolo Paulo fala sobre o culto racional. Ele não fala sobre o culto emocional.
Não. Ele não fala pra você entregar a sua vida tudo quando você estiver ali no momento, numa vibe legal, chorando, mexendo com o coração. Não. Culto é racional. E se tua mente, porque a gente tá na época também das redes sociais, do TDAH, e se tua mente está acelerada, ou se tua mente tá devagar, você não tá conseguindo acompanhar, cara, relaxa. Relaxa. Tem uma música internacional que ficou muito famosa, que é o Slow Me Down. Me desacelere, Deus. Porque as coisas do mundo que estão vindo ao redor estão me deixando insano. Mas o Senhor é um Deus que desacelera, se você precisar. Então, como é que tá sendo? Como é que estamos sendo nós crentes? Que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil. Eu até me assusto um pouco em falar igreja no Brasil, porque eu não costumava usar esse termo, né? Aliás, abrindo um pouquinho meu coração, estou tendo um conflito com o Danilo fariseu. E o Danilo cristão, né? O Danilo de agora com o Danilo do passado. Porque às vezes a gente pensa que deixar tudo por Cristo é deixar as coisas ruins, deixar o pecado. E isso também tem que ser deixado em nome de Jesus. Mas se Deus mandar você deixar tudo aquilo que você conquistou, coisa boa, coisa importante, cara, talvez isso seja loucura. Mas e aí? Às vezes Deus quer te testar, né? Trazendo pra Jó. Jó, ele era um homem íntegro. Jó era, cara, top. Mas Deus, ele permitiu, né? Aliás, fique tranquilo, cara. Deus está acima de todas as potestades, de todos os demônios, está acima do diabo. Deus, ele está acima. Se você estiver junto com ele e não for da vontade dele que você tenha as baixas, né, que já teve, ele que garante, tá? Então, quando o Satanás ele vai falar, tem visto, na verdade Deus fala, né, tem visto meu servo Jó, uma pessoa boa, e Satanás quer, não, mas pô, você deu tudo pra esse cara, como é que ele não vai servir você, né, Deus? Pô, deu tudo pra ele. Mas Jó não. Jó era um cara firme. E bom, o livro de Jó é um livro poético, cara. É um livro poético que, se você for ler, você realmente é uma conversa bem, né, com Deus, assim, tete a tete. Jó, amigos, Deus. Poxa. E cara, se você for ler a Bíblia a fundo, você vai ver que Jó as pessoas falam aí a paciência de Jó, mas lendo o livro assim, não dá pra ver tanta paciência, não. Porque pensa só, gente, o cara perdeu tudo. O cara perdeu tudo. Ainda teve que suportar a mulher falando pra ele, amaldiçoa-se Deus, e morre. Pô. O Jó era ser humano assim como a gente. Com uma diferença de vários anos, né? Muitos anos. Mas ele era ser humano, carne e osso, assim como a gente, né? Então, gente, a Bíblia, ela conta a história de homens. A Bíblia foi escrita, inspirada, divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Só que a Bíblia conta a história de homens, assim como nós, tá? E entenda que aconteceu com eles e acontece também com a gente. Às vezes de maneira diferente, porque nós estamos em um contexto diferente. Por exemplo, Paulo, na viagem missionária, teve que viajar de barco. Talvez nós crentes de hoje em dia nós temos, né? Nós crentes de hoje em dia temos a oportunidade de viajar de carro, de avião, de ônibus, de Uber,
de moto. Mas saiba que Deus tá lá de cima olhando. Tá lá de cima olhando. E para finalizar, no Copa Dentro, o apóstolo ministrou sobre a nossa vida, falando que a criação aguarda ardentemente Peraí, eu não vou lembrar assim, eu tenho que pegar a Bíblia, né? Pegar a Bíblia. Tô tentando não pegar para não ficar longo o vídeo, mas vou ter que pegar. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Ao vivo, tudo no ao vivo. Jesus. Vou postar esse vídeo pra alguém um dia. Vamos lá. Se eu não me engano é aqui em Romanos. Deixa eu vir pra cá que aqui tá mais claro. Ah, Danilo. Opa, glória a Deus. Botei de marca-texto. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação. Ou seja, a criação que é assim, tudo que nosso olho vê que Deus fez, muitas coisas foram criadas por Deus. Se você for ler o livro de Gênesis, você vê que tudo foi criado por Deus. As aves, todos os tipos, as aves, né, os mamíferos, os animais da terra, os animais que andam no céu, os animais que rastejam, tudo foi criado por Deus. E também a natureza. Eu não vou entrar no debate agora de que se Deus existe, por que não, mas eu quero te focar nessa ardente expectação. Ou seja, a natureza, a criação, tudo que foi criado por Deus aguarda ardentemente, aguarda realmente a manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses filhos? Nós, que temos essa filiação em Deus. Mas Danilo, nós somos criação ou somos filhos de Deus? Somos filhos, tá? Porque nós recebemos essa paternidade do nosso Deus. Jesus, ele ensina a orarmos Pai Nosso que está no céu. Então, Deus é o nosso Pai, tá? Creia, ele é nosso Pai. Deus é Pai. E essa criação são os de fora, que ainda não receberam essa paternidade, ainda não receberam. Eu falei que ia terminar, mas também o filho pródigo apresenta dois filhos. Na parábola do filho pródigo apresentam dois filhos. O filho mais novo, que mete pé, não quer saber do pai, e o mais velho. Cara, os dois são bem errados. Se você for ver a história, se você for ler com carinho, né, for ver cada detalhe, os dois são errados na história. Talvez você não julgue tanto o filho mais velho porque ele ficou na casa do pai. Agora tá vindo o sono. Ficou na casa do pai, pô. Por que o filho mais velho tá errado? O filho mais velho, ele não tava sentindo filho. Eu quero perguntar pra você que é crente, tá me vendo agora. Você tem sentido filho na casa do pai? Será que porque alguém novo entrou na sua frente e tá celebrando você não tem sentido filho? Todos nós somos filhos. Então se alguém novo entrou na sua igreja, abrace, comemore, celebre junto com essa pessoa. Porque ele estava perdido e foi achado. Isso é lindo. É lindo. Em Lucas 15, Jesus, ele dá vários exemplos de ovelha, de dracma e de um filho perdidos que foram achados. Ou seja, se você está perdido, ainda há arrependimento. Jesus fala
no início do capítulo que há arrependimento. Cara, há arrependimento para você. Não fica chorando porque você pecou. Só procura mudar e se agarra a Cristo. Se agarra a Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista, antes de Jesus chegar, já era arrependei-vos, já era esse arrependimento, e Jesus veio também para intensificar isso, e nós hoje falamos também arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Maranata. Maranata não é um grito de socorro, mas sim de saudade. É isso. Deus abençoe a vida dos irmãos.